Hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Meu Deus amado, eu te peço, se faça presente neste lugar. Manifesta a presença do Senhor, meu Deus. Que nós possamos sentir a tua presença e te adorar através dos cânticos, das ministrações. Porque tudo que é realizado neste lugar é para a glória do nome do Senhor, é para o crescimento da tua obra, meu Pai. Deus querido, eu te peço, inquieta as pessoas que não frequentam a escola dominical. Traz o teu povo para a tua casa, meu Deus, porque todos precisam de um alicerce sólido, de um alimento forte, que fortalece e firma, meu Deus, nos teus caminhos, firma na tua casa, firma na tua presença, e isso através da palavra, meu Deus. Que a fé é acrescentada às nossas vidas, ó Pai. Que nesta manhã seja uma manhã gloriosa, uma manhã de bênçãos, meu Deus. Que nós possamos sair daqui saciados, Senhor amado, e pensando quão grande é o Senhor, quão lindo e maravilhoso é o teu nome, quão gostosa é a manifestação da presença do Senhor, porque ela traz paz, ela traz alegria, ela traz refrigério, ela traz esperança. E é isso que nós viemos buscar aqui nesta manhã. Esperança, meu Deus, de dias melhores. Esperança de dias, meu Deus, que nos aproxima cada vez mais da presença do Senhor. E que nós possamos cada vez mais nos parecer contigo, ter atitudes, pensamentos e palavras, meu Deus, que nos mostram que somos cristãos, que somos luz nesse mundo tenebroso, de pessoas que se escandalizam com o evangelho puro e verdadeiro, que já não suporta, meu Pai, mas que o teu povo, meu Pai, esteja forte e alicerçado, para que quando sair lá fora seja luz, em nome de Jesus. Amém. Eu convido aqui os irmãos que cantam para ministrar o louvor. Vaninha, irmão Joel, pastor Esli, Delfina, mais alguém? O som, não tinha visto o som ali no cantinho, não. Hino número 22. Nós tomamos o teu corpo, ó Jesus, como oferta voluntária que nos deste lá na cruz, como o pão do céu desceste. Vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Em figura o teu sangue, nós bebemos, ó Senhor, pois só nele há virtude para salvar o pecador. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Vem, concede a tua igreja o perdão do teu amor,
para que nos dois emblemas contemplemos-te, Senhor, como o pão do céu desceste. Vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Ó Senhor, por teu Espírito, em nós vemos residir, para teu corpo e teu sangue nós podemos receber, como o pão do céu desceste. Vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Oh, aleluia! Glória a Deus. 214. Nosso Redentor foi preparar o lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os servos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, nesse lar com Jesus o Senhor. Nós havemos de sempre reinar, vamos nos ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Glória a Deus. 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar.
meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue foi me limpou, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. Eu sua vida é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vida aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém. Quando a gente medita na letra desse hino, as coisas encantadoras que tem nesse mundo não tira o brilho da nossa esperança de estar no céu contemplando pessoalmente a glória do nosso Deus. Convido os irmãos para ficar de pé, para nós lermos a lição que está na página 31. O comentarista da lição de hoje é o irmão Mauro, pastor da Assembleia de Deus de Anápolis, no bairro São Joaquim, mas já foi membro da nossa igreja, né? Mauro Carneiro dos Santos. O versículo-chave está em Êxodo, capítulo 12, versículo 17. A leitura bíblica principal está em Êxodo 12, de 15 a 20, e Levítico 23, de 6 a 8. Versículo-chave. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. A igreja leu o pensamento? A leitura bíblica principal, vamos ler agora Êxodo, capítulo 12, dos versículos 15 a 20. 7 dias comereis pães asmos, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel.
ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Convido aqui os professores que vão ministrar nesta manhã, o pastor Marcelo, que vai ministrar aqui no templo, pastora Eliene, que vai ministrar o discipulado, irmã Ângela, para os pré-adolescentes, o Vitor, para os jovens, a Tawane e a Kelly vão ministrar para as crianças. Convido o pastor Esli para fazer essa oração. Pega o mesmo microfone que o meu pegou. Tem que limpar isso. Grande Deus, amado Pai, querido que está no céu. Obrigado, Senhor, por esse momento que você tem nos dado nesta manhã, para estarmos na Tua casa, para ouvirmos a Tua santa palavra, a qual sairá, Senhor, dos Teus servos, a palavra, Senhor, vindo do céu, direcionada a Ti. Pedimos a Ti também, Espírito Santo querido, nos conduz à presença do Pai, que nos possamos compreender a Tua palavra nesta manhã, e que nos possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos, ó Pai. Senhor, use os Teus filhos, use os Teus servos, e que cada classe possa ir nesta manhã, sabendo mais e mais a respeito de Ti, ó Pai amado. Oramos nesta manhã, e pedimos uma bênção especial. Nós abençoamos os professores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Marcelo está com a palavra aqui e os demais professores. Êxodo, capítulo de número 12. O tema da lição é o cristão e a festa dos pães asmos. Esse é o tema. Glória a Jesus. Êxodo, capítulo de número 12. Irmão Cláudio, olha quem vem lá fora lá. Filho já é bom, imagina neto. Mas a Sâmia não desenrola. Então, e agora ela está fazendo alguns exames para poder fazer a cirurgia bariátrica, que inclusive peço aos irmãos que oram por ela, porque cada exame que ela vai lá, que ela faz, é um problema diferente, irmão João. Acha um negócio, acha outro, acha um negócio, acha outro. Eu penso que por causa da obesidade, essas doenças estão sendo manifestas. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, os irmãos orem para que ela possa conseguir essa cirurgia, que não é fácil, mas que ela possa conseguir, em nome de Jesus. Amém? Podemos começar? Senhor? O José, irmão João, ele começou a fazer uma dieta, né? Ele começou a fazer uma dieta lá, perseverou ainda, está perseverando? Mas eu falei, José do céu, se você fizer a dieta, você acaba me atrapalhando, porque ele fazendo a dieta não tem como eu comer aquilo que ele come. De vez em quando ele me chama lá na casa dele, um dia ele me chamou lá para eu comer. Aí com umas folhas lá, eu falei, não, meu amigo. Domingo que vem, irmãos, a lição vai ser sobre glutonaria. Eu vou pedir ao pastor William para que ele possa, se ele quiser, ministrar, porque como eu estou ministrando a aula dele hoje, no domingo que vem ele possa ministrar sobre glutonaria. Se ele quiser, ele irá ensinar, se não, eu estarei falando sobre comida. Glória a Jesus. Prontinho, irmão Joel? Tá bem. Eu gosto de fazer a chamada antes, a recolher antes, porque aí quando a gente começar, os irmãos focam aqui e Deus... Glória a Jesus. O cristão e a festa dos pães asmos. Irmãos, na Bíblia,
existe várias festas que foram ordenadas por Deus para que o povo de Israel pudesse respeitar e também realizá-las. Vou citar aqui exemplos de alguma. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa do Pentecostes, enfim, 8 festas principais deveriam ser anualmente realizadas pelo povo de Israel. Não, a festa da primícia é essa festa dos pães asmos, que quando começa o pães asmo, começa a contar então 7 semanas, porque era a festa dos pães asmos iniciava as 7 semanas, que dá 7 vezes 7, 49, para que no 50º dia houvesse a festa do Pentecostes. Então a festa das primícias, que está no capítulo de número 23 de Levítico, e também é replicada lá no capítulo de número 15 de primeira carta aos Coríntios, que fala sobre que Jesus, ele morrendo como primeiro, ressuscitando como primeiro, Jesus as primícias, depois nós, os que estivermos vivos naquela época. Vamos lá para 1 Coríntios, para eu não falar besteira. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, Levítico, capítulo de 23. Levítico, eu falei Coríntios, mas vamos para Levítico primeiro. Levítico, capítulo de número 23, que fala das 8 festas de Israel. Aqui fala 8 festas de Jeová, 8 festas que era celebrada. A primeira festa fala aos filhos de Israel a solenidade do Senhor, que convocarei santas convocações. Essas são as minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas o 7º será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra farei, sábado do Senhor, em todas as vossas habitações. Segundo, a festa da Páscoa, é o versículo de número 4. Terceira festa, a festa dos pães asmos. Quarta festa, está no versículo 9, a festa das primícias. Aí é a pergunta que o irmão falou, a festa das primícias. Falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, quando houverdes entrado na terra que vos darei, e cegardes a sua cega, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então são os primeiros frutos, irmãos, a primícia, aquilo que você entregava primeiro. Aí a quarta festa, que é diferente da de primícia. A quinta festa, que é diferente da quarta, que era a festa do Pentecostes. Então, a primeira festa era o início dos frutos, você oferecia ao Senhor as primícias, e depois no versículo 15 era a festa do Pentecostes, que era 50 dias após. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Ou seja, após o dia, contaria 49 dias, para no 55º
haver a festa do Pentecostes. Exatamente. Do mesmo modo que eu vou falar aqui agora da festa da Páscoa com os pães asmos. É praticamente uma festa só, mas nós temos que separar ela aqui, que eu vou tentar mostrar para os irmãos. Só um minutinho, irmão. Em Atos capítulo 2, quando foi descido o Espírito Santo, eles estavam indo a Jerusalém para a festa do Pentecostes. Que foi, olha aqui que interessante. Jesus morre. Olha o que a festa do Velho Testamento demonstra para nós hoje. Jesus morre, ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vem para a terra. Fica 40 dias aqui na terra e sobe e fala o seguinte, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles ficam mais 10 dias. Aí, 50 dias. Aí começa o versículo, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, na festa de Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, desceu sobre ele o Espírito Santo. Sim, irmão? É da primícia, não é isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 5, fala o seguinte, do capítulo 15, versículo 20, fala o seguinte, que Jesus é a primícia, ou seja, ele ressuscitou primeiro, ele é a primícia, depois nós, não é isso? Lê, pastor. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um também, a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus, então, irmãos, ele é a primícia. Por quê? Porque ele é o primeiro que ressuscitou para fazer com que nós tivéssemos vida, e a partir daí, nós que morremos em Cristo, ressuscitamos com ele. Olha o versículo 23 na quantidade de pastores de Deus. Mas cada um com sua ordem. Aí, ó. As primícias, depois os que são de Cristo. Aí, ó, isso aí, ó. Esse versículo que eu queria. Cristo, cada um na sua ordem. Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a festa dos pães asmos, ela começa no mês de Nissan ou no mês de Abib. Nissan e Abib é o início do calendário religioso do povo de Israel. Então, era basicamente mês de março a abril. Era nessa data. Quando Deus falou para o povo de Israel sair da terra do Egito, Deus instituiu uma festa, que é a festa da Páscoa. E essa festa da Páscoa está justamente no capítulo de número 12. O que deveria fazer nessa festa? Pegar um carneiro ou um cabrito, matar ele, chamar as famílias, reunir numa casa, matar este cordeiro, pegar o sangue dele, passar no umbral da porta, porque quando o anjo da morte viesse, aquela casa que tivesse o sangue no umbral da porta, o anjo da morte passaria e não mataria o primogênito daquela casa. Olha o que está no no capítulo de número 12. E este mesmo mês vos será o princípio dos meses, o princípio dos meses. Até este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Então pegava, no dia 10, pegava o cordeiro, arrumava, no dia 14, olha aqui, vai lá para o versículo de número 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho. 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano. E guardareis até o 14º dia desse mês. Então pegava no 10º dia, guardava ele até no 14º do mês. E aí pegava o sangue e passava no umbral da porta. Vamos lá para o versículo de número 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, ou seja, matava o cordeiro, assava, tirava o sangue, passava na porta, assava o cordeiro e comia aquele cordeiro, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com
pães asmo. Então, a Páscoa realizava, por exemplo, no dia 14, e aí no outro dia já começava a festa dos pães asmos. E era 7 dias de festa de pães asmos. O que era isso? Você no primeiro dia fazia uma santa convocação, uma assembleia, chamava o povo. Olha pessoal, nós vamos agora adorar o Senhor, nenhuma obra servil fareis, você deve, neste momento, adorar o Senhor. Tirai todo o fermento, você não é para comer nada agora com fermento. É para você agora se alimentar de pães asmos. Tanto que o 8 fala, ó, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. O que é a Páscoa? A Páscoa significa que o povo sai de Israel, sai do Egito para uma terra que manda leite e mel. Jesus é o nosso, preste atenção, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então Jesus é o intermediador para que nós possamos sair aqui é Jesus, aqui nós estamos no Egito. Jesus é o Cordeiro que morre para que houvesse essa transição, para que nós pudéssemos, através de Jesus, sair do Egito e vir para Israel. Para nós sair do velho eu, para nós sairmos da morte para a vida. Isso é a Páscoa. É a saída, é a retirada, é a mudança de vida, é a mudança do status de uma pessoa que vivia sem Cristo para uma vida com Cristo. Isso é só mediante Jesus, mediante a morte e a ressurreição de Jesus. Só que quando nós saímos do Egito para uma nova realidade, nós já temos que iniciar a festa dos pães asmos. Por quê? Porque a festa dos pães asmos simbolizava que a vida do cristão deveria agora ser uma vida sem fermento. Porque logo na frente nós vamos ver que fermento na Bíblia não é sinal de coisas boas, e sim de coisas ruins. Então a festa da Páscoa está interligada com a festa dos pães asmos. Comentaram, esta é a segunda festa que o Senhor Deus estabeleceu em Israel, porque a primeira é a festa da Páscoa. Esta é a segunda festa que o Senhor Deus estabeleceu em Israel, logo após a festa da Páscoa. Estas festas tinham um profundo significado, pois falava de Cristo e da igreja. Se você pegar todas as festas de Israel e estudá-las, vocês vão ver que está apontando para Cristo, ou apontando para alguma coisa que Cristo ia fazer. Todas. Além de todos esses significados e simbolismos, a festa dos pães asmos é uma grande festividade da nação israelita, pois caracterizava o início do período da colheita. Tanto que, na festa dos pães asmos, se você ler mais para frente, em Êxodo, você vai notar que nesse período eles tinham que pegar um molho e levar perante o sacerdote. Porque aqui era o início da colheita. Portanto, era um período de celebrar a bênção do Senhor pelas colheitas que duravam 7 semanas. Está vendo, irmão? Era a colheita que demorava 7 semanas. Por que 7 semanas? Porque depois começava a festa do Pentecostes. Vamos continuar. Esta festa envolvia todo o povo de Deus e muitas coisas aconteciam no primeiro dia, inclusive a santa convocação, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles tinham que tirar o fermento das casas, pois isso, durante 7 dias, tinham que comer pão sem fermento. As irmãs que cozinham aí, pão sem fermento. Não cresce. O pão sem fermento, eu estava vendo, é uns pãozinhos que ficam bem achatadinhos, porque ele não cresce. Foi igual um bolo que nós tentamos fazer lá, né, meu amor? Aquele bolo que a Sâmia, foi a Sâmia? Que ele murchou, minha filha. Enquanto ele estava no fogo lá assando, ele encheu, né? Aí o apressado aqui, não foi a culpa delas não, foi eu. Eu peguei lá, falei, já está bom já, e tirei.
e deixei lá. De repente, ele murchou. Então, os pães ázimos eram os pãezinhos que sem fermento. Exatamente. E tinha que comer aquilo ali durante 7 dias. Era só naquele momento. Não era a vida toda que eles deveriam comer as coisas sem fermento. Era naquele momento ali de 7 dias. Por quê? Porque estava significando que deveria tirar do meio deles o fermento, que era simbolismo de coisas que não eram do agrado do Senhor, que nós vamos ver mais na frente. A data da festa, é o primeiro tópico, data da festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos está totalmente ligada à festa da Páscoa, de acordo com o que podemos ler em Êxodo 12, 18. A partir do final da tarde do dia 14 do mês de Nissan, o Abib, do calendário judaico, eles deveriam comemorar a Páscoa juntamente com a festa dos pães ázimos. É claro, é lógico, porque tem um simbolismo aqui muito grande. Jesus te faz uma nova criatura, através da morte e ressurreição, porque ele é o Cordeiro Pascual. Naturalmente, a partir daí, você tem que viver uma vida sem fermento. Uma vida sem a prática do pecado. Você não pode mais viver na prática do pecado. Nós temos que tirar de nós o fermento. Por isso que essa festa é interligada. Jesus te salva e agora você tem uma vida de 7 dias. 7 na Bíblia, irmãos, se você ver e estudar, 7 na Bíblia é totalidade. Jesus fez o mundo em 6 dias, no 7º, descansou, porque concluiu. O 7, o que mais? Nós temos 7 de dispensação, totalidade. Então, 7 na Bíblia é sinal de totalidade. O que Jesus está nos ensinando? Olha, você, a partir do momento que eu me sacrifiquei por você e você é uma nova criatura, você tem que ter uma vida sem fermento. Por isso que é 7 dias. Entendeu? Tudo é símbolo e tipo na palavra do Senhor. Era estipado. Uma coisa interessante. Na Bíblia, irmãos, existe pelo menos, eu vou falar pelo menos que talvez tenha mais, mas pelo menos 42 penas de morte na Bíblia. 42. E essa aqui é uma delas. Uma pena de morte, a pessoa era morta, é estipada. Olha aqui, ó. Vou falar algumas aqui, alguns pecados que pela Bíblia era praticado, pela Bíblia era condenado com a pena de morte. Assassinato, deixar de circuncidar-se, comer pão fermentado durante a festa dos pães ázimos, ferir os pais, amaldiçoar os pais, rapto, negligência com animais que matam, feitiçaria, relações sexuais com animais, idolatria, fabricar óleo sagrado da unção, ungir estranho com óleo sagrado, fabricar o incenso sagrado, profanar o sábado, trabalhar no sábado, comer a carne de oferta da comunhão, estando impuro, comer gordura do sacrifício, sacrificar animais e não trazê-los à porta do tabernáculo, ingerir sangue, incesto, comer sacrifício fora do templo, consagração de crianças a ídolos, espiritismo, adultério, sodomia, relação sexual com a mulher menstruada, prostituição, sacrilégio, não jejuar no dia da expiação, trabalhar no dia da expiação, blasfêmia, deixar de cumprir a Páscoa, pecado da presunção, apanhar lenha no dia de sábado, deixar de purificar antes do culto, falsa profecia, liderar os homens para afastá-los de Deus, retornar aos caminhos maus, teimosia, rebelião, glutonaria, bebedeira, falsos sonhos e visões. Aqui, praticou essa coisa lá naquela época, deveria morrer, deveria exercer a pena capital. Eles eram mortos. Lá, quando eu for falar sobre o fermento, eu vou falar justamente essa questão da exclusão do membro da igreja. Porque no capítulo 5 fala bem claro sobre isso, como é que deve ser disciplinado o membro na igreja. Então, o primeiro
tópico aqui é a data. Nós já sabemos que era a data no dia 14, começava a Páscoa, no dia 15 começava a festa dos pães asmos. A forma de celebração, 2. No primeiro dia da festa se dava a Santa Convocação. Todos os anos, o dia 15 era um dia de Santa Convocação. Ou seja, o primeiro dia da festa dos pães asmos. Conforme a ordem divina, era realizada uma assembleia de adoração ao Senhor. Durante essa assembleia não era permitido qualquer trabalho, apenas o trabalho da preparação do alimento. Ou seja, nenhuma obra podia ser feita, exceto ajeitar a comida. Você podia fazer, ajeitar a comida. Para nós hoje não há necessidade de cerimonial. Nós não precisamos praticar literalmente a festa dos pães asmos. Por quê? Porque as coisas do Velho Testamento foi cumprida em Cristo Jesus. Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele estabeleceu um novo testamento. Uma nova aliança. Então não precisamos cumprir literalmente, mas nós devemos analisá-la, porque o Velho Testamento, a Bíblia nos diz, que veio como figura, para que nós possamos então entender a palavra do Senhor. E o povo não entendia. Os irmãos lembram de terça-feira que eu falei? O povo não entendia. Os apóstolos não entendiam. Liam o Velho Testamento e parece que ficava obscuro. Quando lia aqui. Porque nós hoje, irmãos, nós lemos Êxodo 12 e sabemos que está falando de Jesus. E eles que andavam com Jesus não sabiam. Mas aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, e todos foram cheios de Espírito Santo, é como se caísse a escama, a venda dos olhos deles, e eles puderam então compreender as Escrituras. É o que está escrito lá em Lucas, capítulo de número 24. Claro, é mandamento do Senhor. Nós temos que encher do Espírito Santo. Nós temos que receber e ser cheios do Espírito Santo. Eu falei a forma de celebração, a duração da festa. A festa prosseguia por 7 dias. Os israelitas deveriam continuar festejando por 7 dias, oferecendo oferta ao Senhor e se alimentando de pães asmos. Como já foi dito, se alguém comesse pão com fermento, desde o primeiro até o último dia, essa pessoa era cortada de Israel. Pela mesma forma, contextualizando o texto, podemos dizer que o servo de Deus precisa evitar todo tipo de pecado, sob pena de ser eliminado da oportunidade de ir para o céu. Terceiro, o 7º dia da festa. No 7º dia da festa, tinha que se reunir novamente. Então, eles reuniam no primeiro dia e reuniam também no 7º dia. Era a última reunião do primeiro mês. Nenhuma obra eles deveriam fazer. Era um dia de descanso, como o sábado, um dia consagrado para a adoração ao Senhor. Pela mesma forma, devemos ter tempo para consagrar a Deus. Então, o povo de Israel era um povo muito festeiro, irmãos. Gostava muito de comer, muito de beber, de festa. E tudo tinha um simbolismo. A festa da Páscoa, por exemplo, olha que coisa interessante. Leia Êxodo 12, versículo de número... Deixa eu voltar aqui. 11. Olha esse versículo aqui, irmãos, ele é profundo. Esse versículo. 12 e 11. Por que ele é profundo? Olha do jeito que deveria comer a Páscoa. Assim, pois, o comereis. Assim, pois, o comereis. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que isso, irmãos? Olha que coisa interessante, irmã Lucélia. Pronto. Você tem que comer assim, ó. Sapato no pé, lombo cingido, arrumado, lombo cingido, sapato no pé, cajado na mão, comendo apressadamente. Por quê?
Porque essa é a Páscoa, porque a partir do momento que você recebe a Jesus, você já tem que estar no prumo, arrumadinho, porque qualquer hora você vai ser arrebatado, você vai subir. É isso que está falando aqui, ó. Fica pronto, porque o que estava falando ali era a saída do povo de Israel da terra do Egito. Então, meu amigo, fica pronto, porque Jesus vai morrer, ressuscitar, ele é o nosso Cordeiro Pascual, e você vai partir da morte para a vida. Minha esposa, é o que minha esposa fez ontem. Minha esposa estava com uma calçona comprida, listada, bonita. E aí ela, Marcela, você podia encostar o carro mais aqui, porque se eu for andar nesse barro aqui, eu vou sujar. E ela pegou e ergueu assim um pouco. Porque, irmãos, nós temos que estar com o lombo cingido, para não sujar com as bagaceiras, com as lamas desse mundo. Porque o Senhor nos tirou do largo de lodo e nos colocou sobre uma pedra, sobre um firme fundamento. Então nós temos que andar neste mundo, mas com o lombo cingido. As coisas tão perfeitas que aí Jesus instituiu lá, né? Falou lá sobre a lavagem dos pés, né? Quem está ali não precisa lavar, não, mas os pés. Pelo menos os pés, lá no capítulo de número. O nosso pecado dia a dia. No capítulo de número 3 de João. Quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos. Pedro falou o seguinte: Jesus, eu não há necessidade de lavar, não. Não, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu falei: não, então me lava tudo. Ele falou: não, você já está limpo, não precisa de lavar tudo. Vamos lavar somente os pés. Porque na caminhada, irmãos, às vezes empoeiram os pés mesmo. Empoeiram os pés. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Colossenses que nós devemos revestir do novo. Revestir do novo. O que é revestir do novo? Essa parede está velha, você vai e reveste ela novamente. E ela fica nova, revestível do novo. Então agora eu vou falar sobre o terceiro tópico. Eu já falei sobre a data da festa, que era a partir do 15º dia. Falei sobre a festa dos pães asmos, como que era a forma de celebração. A adoração, que era a adoração de 7 dias. O 7º dia tinha uma santa convocação. E agora, o sem fermento. O que é sem fermento? O primeiro dia era para retirar o fermento. Não poderia ter fermento de forma alguma nas casas, muito menos fazer uso nos pães. Imagina aí, irmãs, dona de casa. Você tem na sua despensa lá o seu fermento. Você tem lá, por exemplo, vamos voltar lá para aquela época. E eles tinham lá por exemplo, o seu vinho, o vinho novo, sem fermento. Suponhamos que o vinho fermentou, tinha que tirar. Tinha lá qualquer outra, porque na Bíblia tinha bebidas, não é só de vinho não, tinha outras bebidas que era feita com outro, por exemplo, tâmara, com outros frutos. Não, fermentou, tinha que tirar. Durante esses 7 dias não poderia. O pão fermentou, tinha que tirar. O fermento que estava guardado lá dentro da casa, lá naquela despensa, tinha que tirar, tinha que limpar, tinha que tirar tudo. A casa tinha que ficar sem fermento. O primeiro dia era para retirar o fermento. Não poderia ter fermento de forma alguma nas casas, muito menos fazer uso nos pães. O fermento simbolizava pecado, impureza, falsa doutrina. E os pães asmos não tinham nada disso. É uma espécie de tipo de Cristo, sem pecado e sem impureza. Em Jesus nós tornamos novas criaturas, livrando-nos do fermento da malícia e da maldade. Como podemos ver, é possível entender a obra da cruz através das festas organizadas por Deus. Primeiro, lançando fora o fermento. Aqui agora eu respondo a pergunta do irmão, lá, a indagação do irmão. Abram as vossas Bíblias aí em Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo de
número 5. Olha aqui. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Olha o que diz. Geralmente, acharam? Geralmente se ouve que há entre vós, aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja lá de Coríntios. Lá em Coríntios, é uma carta que foi endereçada para lá. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e de um tipo que é condenado até mesmo entre os gentios. Olha que coisa. Como o ato de alguém abusar da mulher de seu pai. Olha que coisa. O que estava acontecendo lá? Um filho estava se deitando com a mulher do pai. Exatamente. Aí ele falou, gente, o apóstolo Paulo escreve a carta, mas gente, nem o gentio está fazendo umas coisas dessas e vocês estão fazendo aí, está aceitando. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Estais inchados. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ato. Versículo de número 2. Aqui quando fala vocês estão inchados, vocês estão ensoberbecidos com seus dons, porque era uma igreja que tinha dons demais. Deus manifestava naquela igreja, irmão Lucero, naquela igreja que estava instalada em Corinto. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, as manifestações. Tanto se nós lermos capítulo 12, nós vamos ver que lá tinha as manifestações dos dons. Mas era uma igreja que estava inchada, porque estava ensoberbecida. Por quê? Porque Deus estava agindo lá, e eles estavam exorbebecidos com seus dons e poderes, e tão cheios de contendas e desavenças com relação às suas facções e mestres prediletos, que negligenciava a disciplina na igreja. Estava negligenciando. Estáis inchado e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ato. O que é tirar aqui, irmãos? Olha o que é essa palavra tirar aqui do grego, ó. Tirar. Airo. Mesmo termo para pegar em serpente. Ou seja, será que você não vai pegar nessa serpente e tirar ela para fora, não? Será que vocês não vão resolver essa situação que está acontecendo aí dentro da igreja de Corinto? Aí o que ele fala? Eu, na verdade, olha que autoridade do homem de Deus. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, porque eu não estou aí presente com vocês, mas estou escrevendo uma carta. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Já determinei, como se estivesse presente, que aquele que perpetrou tal ato seja expulso do vosso meio. O que é isso hoje? É exclusão ou não? Hã? É exclusão. É exclusão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo do dia do Senhor Jesus. O que está falando o seguinte, olha, que seja retirado dele a proteção, para que eles recebam o castigo correspondente ao seu pecado. Porque pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Por isso que ele está falando, seja entregue a Satanás. Por quê? Os irmãos lembram de Jó? Senhor, Satanás, de onde você veio? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Homem temente a Deus, tal. É. Ah, mas claro, o Senhor abençoou ele, tal. Não, então pode tocar. Mas ali, Jó era um homem de Deus, mas Deus permitiu. Aqui ele está falando o contrário, está falando assim, vamos
entregar ele a Satanás para que ele possa receber as consequências do pecado na vida dele. Versículo de número 5. Seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne. Aqui, ó o que fala a destruição da carne no comentário aqui. O objetivo de entregá-la a Satanás era destruir a carne. Isso exigia que os membros retirassem dele toda comunhão e influência espiritual e deixasse, ó, aqui ele vai, o comentarista aqui bate pesado, ó, e deixasse de orar por ele, a fim de permitir que Satanás afligisse seu corpo, possivelmente levando assim ao arrependimento, para que seu espírito pudesse ser salvo no fim. Seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí o versículo 6, não é boa a vossa jactância, não é boa. O jactância aqui é o vangloriar, não é bom isso. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Está vendo? Esse homem estava fermentando a prática pecaminosa deste homem, estava fermentando toda a massa. Influenciando. Porque é o seguinte, na igreja tem as pessoas que são vulneráveis. Porque tem pessoas que são alicerçadas, irmã Aparecida, irmão João. Tem pessoa que tem o pé firme. O vizinho aqui pode estar fazendo o que quiser, que não vai influenciar. Qualquer pecado que esse daqui estiver fazendo, que não vai influenciar a pessoa em praticar. Só que tem pessoas que são influenciáveis. Ah, mas o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Ué, mas se o fulano pode, eu posso também. Porque não tem o alicerce, não tem a convicção, não tem a firmeza. E qualquer vento de doutrina tira ele do spec, da firmeza. Por isso que está falando o seguinte, olha, tirai do meio de vós, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Não, não. Através do sofrimento, ele vai reconhecer que está errado, que ele precisa se arrepender, e uma vez que ele se arrepende, Jesus vai perdoar novamente. É isso? Perfeito. Você só entra no céu se você aceitar Jesus e arrepender dos seus pecados. Arrepender dos seus pecados, arrependimento. Quando o povo de Israel saiu do Egito, é para eles poderem entrar na terra de Canaã logo após. Só que por causa do pecado, eles rodearam a terra por 40 anos e não entrou. Por quê? Porque foi consequência do pecado. Porque eles foram olhar a terra durante 40 dias, visualizou a terra, viu que a terra era boa, voltou, prestou informação para Moisés, só que pecaram contra o Senhor. Aí é o seguinte, ele falou assim, olha, por causa desses 40 dias que vocês olharam a terra, e veio e pecou contra mim, vocês vão rodear a terra 40 anos e não vão entrar. Consequência do pecado. Então o pecado tem consequência. E a consequência das vezes, eu vou dar um exemplo. Se eu começo todo dia uma contenda com a minha esposa, naturalmente nós iremos nos divorciar. E isso vai gerar uma consequência. Consequência para ela, consequência para mim, consequência para os filhos, consequência para a igreja, consequência para a sociedade, gera consequência. Então, assim, é tão interessante notar que nós cristãos, quando nós vamos envolvendo com Jesus, que você está tão envolvido que você pensa o seguinte, olha, tem muitas pessoas que estão acreditando em mim.
ou está acreditando em você. Quando a irmã Lucélia está aqui na igreja, servindo ao Senhor, os filhos dela estão acreditando nela, o esposo dela está acreditando nela, a sociedade está acreditando, boa parte da sociedade, porque alguns não acreditam mesmo, você pode, nem Jesus eles acreditaram, ainda mais em nós. Mas tem muita pessoa que depende. Aí, por exemplo, usando esse símbolo aqui, eu pratico uma traição contra a minha esposa. Naturalmente, é como se eu tivesse, de maneira reflexa, dando um tiro na minha filha, porque minha filha vai falar, nossa, mas eu espelhei no meu pai. Ela foi na psicóloga, porque tem que ir na psicóloga para poder fazer, é um dos requisitos para poder fazer a bariátrica, tem que ir no psicólogo. Aí ela foi lá no psicólogo, né? Aí ela parece que mandou fazer uma árvore lá, né? Desenha uma árvore aí, ela desenhou uma árvore. Aí, quem que é essa árvore? Essa árvore é meu pai. Aí veio falar isso para mim. Eu falei, mas por que é? Não, é porque eu fico debaixo da sombra do Senhor. Eu falei, não, meu. Aí eu falei, ô José, que maçada é essa aí? Você tem que ficar debaixo da árvore, tem que tomar essa árvore aí, ué. Agora imagine. Ela tem o pai como um exemplo para ficar ali por perto. E eu faço uma coisa dessa com a mãe, não vai ter consequência para ela, para a Gabriele. Para a igreja, nossa, o Marcelo que ensinava na igreja. Irmãos, por isso que a consequência do pecado, por isso que a Bíblia aqui está falando, ó, tira esse homem daqui. Por isso que na Bíblia fala o seguinte, olha, e agora eu não vou achar, não sei se é continuidade aqui. Aqui, ó, continuidade. Vamos para o versículo 9. Não, vamos continuar. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Livrai-vos do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e verdade. Olha o 9. Já vos tenho escrito por carta, olha o 9. Já vos tenho escrito por carta que não vos associeis aos que se prostituem. Ah, mas é claro, pastor Marcelo, eu vou associar com quem se prostitui. Imagina eu indo lá para a casa de prostituição, me ajuntar, estar ali com os que se prostituem. Ao versículo 10, ele explica isso. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, pois neste caso seria necessário sair do mundo. Eu não estou dizendo que você não pode se relacionar com a prostituta, se relacionar socialmente com o bêbado, se relacionar socialmente com o devasso. Eu não estou dizendo isso, porque senão você deveria ser tirado do mundo. Você sair da porta, aí você vai encontrar uns 3, 4 amigos seus que não praticam as mesmas obras que você pratica, que não são crentes como você. Imagine você ter que desviar deles. Os irmãos estão entendendo? A questão é não se associar, quer dizer, não pactuar aquilo que eles participam. Exato. Mas aqui vai além, irmão Silvio. Aqui não está falando que não tem condições de você fazer isso, porque senão seria necessário que você saísse do mundo. Mas o que ele está falando aqui agora no versículo 11, ó. Mas agora vos escrevo que não vos associeis a alguém que dizendo ser irmão, crente, alguém que dizendo ser crente, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com tal pessoa nem sequer comais, ou seja, não estejais junto, compactuando. Então, irmãos, isso é o que significa o fermento. Você tem que lançar fora o fermento. Segundo, a advertência de Jesus. Durante o ministério de Cristo, ele fez milagres extraordinários, inclusive da multiplicação. Aqui, o capítulo 16, versículo 6, ele fala para vocês se afastar
do fermento dos fariseus. Por quê? Os fariseus fermentavam. Conhecia a lei e fermentava. Eles diziam ser santos, separados, não se misturava com o mundo, mas a doutrina deles era falsa. Quarto, objetivo principal da festa. Como já foi dito anteriormente, o objetivo principal da festa dos pães asmos era estabelecer um memorial, uma lembrança, para que todas as gerações futuras soubessem que o povo de Israel havia sido escravo e foram libertos. Se naquele dia memorável da festa dos pães asmos, o Senhor libertou os israelitas da terra do Egito, a respeito da grandeza do amor de Deus e do amor dele pelo seu povo, libertando-o com grande poder, temos no livro de Êxodo o seguinte registro: guardai-vos, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Hoje, temos também uma ordenança que Cristo nos deixou, como memorial, a ceia do Senhor, um memorial através do qual celebramos a sua morte e ressurreição e anunciamos a sua morte até que venha. Então, irmãos, eu quero agradecer aqui os irmãos que me ouviram. Em resumo, é isso. Alguma pergunta? Devasso? Primeiro aos Coríntios, capítulo 5. Isso, mas agora vos escrevo, não vos associeis a alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarenta, ou idólatra, ou maldizente. Aqui no livro, já pesquisei aqui, fala que devasso é o plural. Devasso é o mesmo que carnal. Consciente, devassos, eróticos, lascivos, libertinos, lúbricos, sanados, sensuais. Devasso, ela vem da palavra, que é porneia, na verdade. Tudo que está ligado à luxúria, a porneia, pornografia, a tudo. E, irmãos, e essa devassidão aqui, ó, essa devassidão aqui nós temos que entender que é o Deus deste século, viu? Minha esposa falou muito bem para mim essa semana. O Deus deste século está ligado à sensualidade. Deus, e nem estão percebendo. Exatamente. Exatamente. Tanto que, por isso, e na verdade irmãos, porque as pessoas estão... Nossa, mas que linda, minha flor. Olha que coisa. Ah, mas isso é chique demais, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, principalmente com as crianças aí, irmãos. Com as crianças. Se eu tivesse um conselho para dar, uma sugestão para dar, eu diria o seguinte para as crianças, né, para as mães, né, e os pais das crianças, daqueles que irão ter filho. Mas se ninguém quiser assimilar essa palavra, pelo menos a minha filha e o José possam. Eu não daria, meu filho, celular para minhas crianças, para as crianças muito pequenas, para ficar mexendo. Por quê? Porque vai ter acesso. Antigamente nós tínhamos uma revista pornográfica, era revista, debaixo da nossa cama.
Ia lá, comprava aquele trem escondido, ia trem escondido e colocava debaixo da cama. E a mãe de vez em quando levantava aquele tanto de revista debaixo da cama, que trem mais horrível. Mas hoje está tudo no celular. Então, se eu coloco isso para as crianças, naturalmente vai estar erotizando as crianças e elas vão crescendo erotizadas. E aí acontece o que nós estamos vendo acontecer aí dia por dia. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos que me ouviram e a Deus que me deu a oportunidade.